Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aqui com Conjuntura Atual e junto com ele, Paulo Maneira. Paulo Maneira, bem-vindo Maravilha, mais Gabriel. uma vez aí. Vamos lá. E hoje a gente tem um convidado especial aqui para bater um papo com a gente sobre política, sobre administração pública e sobre eleições, claro, 2024. Trata-se do ex-vereador de Salvador, Heber Santana, que faz parte da direção estadual do Podemos. Ele que teve 3 mandatos como vereador, atualmente está como superintendente estadual da Defesa Civil e tem uma grande participação dentro do governo de Jerônimo Rodrigues. Heber, bem-vindo, uma satisfação tê-lo aqui com a gente no Conjuntura Atual. Ô, Gabriel, satisfação nossa, Paulo, bom estar aqui com vocês, né, batendo esse papo, com todos aqueles também que vão estar aí nos acompanhando. É verdade. E olha, a gente já vai começar querendo entender mais ou menos é, os últimos movimentos do antigo PSC, que agora é Podemos, que fazia parte da base do então prefeito Assemineto, do prefeito Bruno Reis, mas aí você muda e torna-se uma peça importante dentro da engrenagem política de Jerônimo Rodrigues. Como é que ocorreu essa mudança e por quê, Heber? Bom, na política você precisa fazer parte de um grupo que você acredite, que você tenha a perspectiva de futuro, que consiga enxergar que você vai ser útil, né, sua contribuição vai ser ouvida. E ao passar do tempo, né, 10 anos fazendo parte do antigo grupo, a gente percebeu que essa perspectiva já não existia mais, né? Do outro lado, havia um convite recorrente, já falei isso inclusive algumas vezes, 5, 6 convites, né? Ali sempre convidando para a gente fazer parte. Tinha um histórico de meu pai, que eu gosto de lembrar. Meu pai sempre trabalhou no campo das oposições, à época, As ao oposições ao antigo antigo Antônio Antônio Carlos. Carlos Magalhães, né? Meu pai foi vice de Pellegrini em 2000, né? Foi do PSB, e sempre atuando nesse campo, eu que me aproximei um pouco mais do grupo de ACM Neto, até por estar como vereador, ele prefeito. Eu já vinha de vereador da época de João Henrique, mas fui reeleito, né, com ele. Mesma faixa etária. Tudo isso de alguma forma acabou favorecendo, né, mas sem questionar e falar mal de ninguém, mas a gente percebeu que não havia mais essa perspectiva de caminhar juntos. Do outro lado, a gente tinha ali, além da figura do ex-governador Rui Costa, que sempre me tratou muito bem e me convidou para estar no grupo, a chegada de Geraldo, que é um amigo, um irmão que a gente tem, como ele costuma dizer, né? Ali fomos vereadores juntos, nossos pais foram vereadores juntos, uma amizade já de muitos anos. Uma pessoa que eu tenho essa alegria assim, de ter muita confiança e também acreditar muito no projeto. E, claro, o atual governador Jerônimo Rodrigues, que isso que as pessoas hoje têm tido a oportunidade de perceber, né, da sua leveza, da sua forma comprometida, né, de exercer o mandato de governador do estado da Bahia. A gente pôde perceber já nos contatos com ele, e isso criou realmente um ambiente muito favorável para que a gente pudesse tomar a decisão naquele momento de apoiá-lo no segundo turno, né, e fazer parte dessa vitória. Eu acredito que já tem trazido bons resultados aí para o nosso estado. Saiu de uma zona de conforto, né? De quem parecia que ia ganhar e fez uma aposta, né? Sem dúvidas. Pessoal. A gente, na verdade, quando eu tomei a decisão, a repercussão foi muito grande. Nós temos uma relação muito forte com o segmento evangélico, um segmento que nos últimos tempos tem criado realmente uma antipatia, né, muito grande com o PT. Isso aí vem do aspecto Bolsonaro, Lula, né? Mas que quando a gente volta um pouco mais no tempo, a gente percebe que tinha uma relação muito positiva, né, com o próprio presidente Lula no passado, aqui na Bahia. Uma boa parte do segmento, a candidatura de Pellegrino, por exemplo, uma boa parte das igrejas apoiavam formalmente, né? Uhum. Mesmo sendo PT, isso nunca foi uma dificuldade, porque era muito focado na pessoa, né? E também, diga-se de passagem, essa discussão que afastou um pouco a igreja do PT, que é a discussão das políticas identitárias, ela é mais recente, né? Uma boa parte do tempo, a gente percebeu o PT muito mais voltado para as questões sociais, né, e econômicas. E acho até observando declarações públicas, a exemplo do Éder, né, que é o presidente do PT na Bahia, dizendo claramente que foi um erro do Partido dos Trabalhadores na relação com o segmento evangélico, de concentrar também de alguma forma nesse discurso, e criar de qualquer maneira essa divisão que dificultou muito a comunicação. A minha chegada vem um pouco com esse papel, é uma demonstração clara
que o governador Um Jerônimo gesto de aproximação. tem esse interesse, né, de criar essa relação mais de perto, de comunicar com o segmento. Claro que eu não vou fazer isso sozinho, existem outras figuras evangélicas no governo, tanto políticos, né, de mandato, como pessoas que fazem parte do governo. O GT, que é um grupo de trabalho, o núcleo do PT, enfim, o núcleo evangélico do PT, e tem a sua contribuição também, né, e graças a Deus a gente conseguiu ter um arco de aliança, de relacionamento com o segmento muito amplo, o que passou a ser interessante, né, pelo governador Jerônimo, de ter a nossa participação mais de perto para que a gente pudesse fazer essa comunicação. Inclusive dizendo, é importante que se diga, que do ponto de vista ideológico, muitas vezes as diferenças são menores do que o que a gente pensa, porque eu costumo dizer que nem Bolsonaro é de extrema direita e nem Lula é de extrema esquerda, mas em uma eleição tão dividida, ambos tiveram que buscar os extremos para fazer maioria. E no tempo de redes sociais, tudo muito fácil, é muito rápido você colocar aquela pessoa como um estereótipo, né? Então, para quem era eleitor de Lula, recebendo muita informação contra Bolsonaro, claro, o inverso também, de qualquer maneira, a recíproca era verdadeira. Então, acho que a gente, numa posição equilibrada, pode fazer isso, até pelos gestos. Eu era deputado de oposição, deputado estadual de oposição ao governo Rui Costa, e tinha um evento de uma importante denominação que acontecia no estádio de Pituaçu. A gente fazia a solicitação do estádio, a gente tinha, por parte do governo do estado, a liberação, isenções, reconhecendo a utilidade pública do evento, né? Então, veja, além de ser para o segmento evangélico, era um pedido de um deputado de oposição, e isso nunca foi impedimento para que fosse liberado. Então, de fato, havia uma boa vontade, mas faltava uma comunicação mais adequada. Eu acredito que a gente pode trazer uma contribuição importante nessa relação aí, Jerônimo, governo, com o segmento evangélico. Agora é isso, Weber. Eu vou ficar nesse tema aí do segmento evangélico. Você foi com essa missão para o governo. Você tem feito algumas ações, né? Você tem o Canta Bahia e você tem algumas ações que você está trazendo, de fato, aproximando. Como é que está esse desafio? E o que você está fazendo para tentar, de fato, reaproximar e acabar com todas essas conversas, esses ruídos que tinha na comunicação, que você está conseguindo transmitir com clareza agora? O que você está fazendo? Bom, destacar, Paulo, 2 pontos. Primeiro, o que eu disse na minha conversa com o então governador Rui Costa, né, hoje ministro, e o nosso hoje governador Jerônimo. O que vence o discurso é a prática. Então, não adiantava nada estar me chamando, apresentando um projeto, se a gente não tivesse uma prática efetiva, que as pessoas pudessem perceber realmente esse desejo do governo de ter essa aproximação. Segundo, é muito fácil trabalhar com o governador Jerônimo, porque há nele uma percepção muito genuína da importância do segmento evangélico, né? Não se trata de uma estratégia política, não se trata de coisificar o segmento, de ter o objetivo do voto, até porque boa parte do segmento evangélico já votou no PT. Não tem como ele ganhar uma eleição aqui no estado, não tem como o Rui ter ganho as eleições aqui, não tem como o Lula ter 70%, 75% sem voto evangélico. Então, não é necessariamente a busca do voto, é melhorar o relacionamento, né? E ele tem esse reconhecimento da importância, tem muito desejo de conhecer também melhor o segmento, além daquilo que ele já conhece, de instituir essa relação. Isso facilita muito. A gente então parte para a prática, né? Algumas ações que, como você bem lembrou, Paulo, tem já trazido bons efeitos, né? O Canta Bahia é um deles, é um evento cultural. Não existia na Bahia isso, esse reconhecimento da cultura evangélica. É uma cultura importante no Brasil. É uma parte importante aí, 25% da indústria fonográfica brasileira é ocupada pelo segmento evangélico, através dessa cultura, né? A segunda fica atrás apenas do sertanejo, então movimenta realmente recursos. Eu destaco na época da pandemia, por exemplo, o estilo de música que mais cresceu nas plataformas digitais foi o gospel, né? Então, traz, além de uma contribuição do entretenimento, é uma mensagem de paz, de fé, de esperança, que tem um resultado importante para a sociedade, né? E, de alguma maneira, esse reconhecimento por parte do governo fez com que a gente pudesse oferecer à Bahia, não apenas aos evangélicos, mas à Bahia, um evento de cultura evangélica, onde certamente vão muitos evangélicos, mas vão pessoas das mais diversas religiões, né? Não à toa, no evento em Salvador, a gente reuniu algo em torno de 100 mil pessoas em 2 dias. Em Camaçari, tivemos mais de 60 mil pessoas em 2 dias.
agora em Feira de Santana, que vai acontecer agora no dia 29 e 30, certamente vai ser um sucesso também. Não vai parar por aí, não. Não, continuar seguindo? se Deus quiser, a gente vai ter uma agenda. O governador tem Maravilha. gostado muito do evento, Vai né? levar para outras cidades. Exatamente, os resultados têm sido muito positivos. É claro, a gente está pegando as maiores cidades, porque São Paulo você acaba atendendo ao número maior de municípios. É um tipo de evento que a gente faz trazendo as grandes atrações nacionais, mas também dando espaço para as atrações regionais e locais, ou seja, pessoas do próprio município. Aqui em Salvador foram 14 bandas, em Camaçari foram 14 bandas, e em Feira está sendo, se não me engano, 15 ou 16 bandas locais da própria cidade que estão Que acaba tocando. gerando emprego e renda, né? Esse Você mercado mexe com a cultural, estrutura econômica. mercado cultural Como um cultural, grande né? evento, tem esse impacto econômico. Você tem lá, por exemplo, as pessoas que estão vendendo o seu material, enfim, Uber que vai rodar para poder levar e trazer as pessoas. Você acaba movimentando a economia da cidade e repito, com um impacto extremamente positivo. As pessoas num evento evangélico não precisam de bebidas, não precisam de drogas, você não tem efeitos colaterais negativos depois do evento dele. Pelo O contrário, policiamento é menor. o pessoal vai só por ir o policiamento, mas não tem, graças a Deus, problemas, né? Isso tem sido muito positivo. Mas além dessa iniciativa, uma outra área que tem uma atenção muito especial também por parte do governo em relação ao segmento evangélico é a área social. As igrejas evangélicas fazem um papel fundamental, né? Poucas instituições conseguem fazer o que a igreja faz. Se a igreja não fizer nada do social, esse apenas, e aí já que a gente está no vídeo, dá para fazer o aspas aqui com as mãos também, apenas pregar o evangelho, que já é muita coisa. O segmento evangélico tem essa característica de colocar as pessoas para transformar a sua vida. Então, uma pessoa vivia na droga, na marginalidade, consumo de bebida, qualquer coisa do tipo, ela é impulsionada a adotar um novo estilo de vida, que é um estilo de vida mais saudável, que acaba contribuindo também de forma positiva para a sociedade. Mas, em via de regra, as igrejas fazem o trabalho social também, mesmo tirando de quem pouco tem para dar para quem nada tem, mas se organizam, cesta básica, roupa, né? Quando tem eu estou na Defesa Civil agora, algum evento adverso, algum problema sério, normalmente as igrejas chegam junto com voluntários, com material. Então, reconhecer esse papel social das igrejas também é um passo importante do governo, até para potencializar, para criar as condições dentro daquilo que é correto, daquilo que é legal, ser, de alguma forma, uma mão amiga para essas instituições, para ampliar esse atendimento. Elas chegam em locais e comunidades que o Estado tem dificuldade de chegar. Então, trazer a igreja como parceira é importante. A gente tem o programa Bahia Sem Fome, que já tem estabelecido essa relação com as igrejas evangélicas, boa parte das igrejas envolvidas, os centros terapêuticos também, né, que tem também trabalhos importantes que estão também nesse radar, né, de construção de soluções que vão objetivar, primeiro, atender ao povo da Bahia, né, as pessoas que precisam desse serviço social, mas também que vai ampliar muito, facilitar muito esse diálogo do segmento evangélico com esse governo. E quebrar esse discurso, como eu disse, o que vence a teoria é a prática, quebrar esse discurso que foi utilizado de maneira estratégica e eleitoral, de que o PT é inimigo do segmento, o PT vai fechar a igreja. O presidente Lula acabou de sancionar uma lei que cria no dia 20 de setembro, reconhece e cria, né, o dia 20 de setembro como Dia dos Desbravadores, que é um grupo... São os adventistas. Adventistas. O governador acabou de participar ontem pela manhã, um evento maravilhoso. A gente tinha lá 5.000 crianças, jovens, adolescentes, que tem, através dessa instituição, uma formação cidadã. Período de férias, eles se organizam, mobilizam mutirões para fazer trabalhos na rua, para limpar a rua, para poder reformar a casa de alguém. Enfim, são ações extremamente importantes e que você vê que o governo, na verdade, não tem resistência. Existe no campo ideológico problemas que precisam ser discutidos, que muitas vezes não se trata nem da questão do governo propriamente dito. Radicais. Me permita citar um exemplo, o que está acontecendo agora com a ministra Carmen Lúcia em relação à questão do aborto. Rosa Weber, desculpe, Rosa Weber. Em relação à questão do aborto. Veja, ela está de saída, pauta um assunto extremamente delicado, não é competência do Superior Tribunal Federal, é um assunto que deve ser tratado no Congresso. Esse assunto, Gabriel e Paulo, ele não vai para votação porque o Congresso não quer, entende que a lei que está aí é suficiente para resolver a questão. Ainda assim, há uma tentativa de
ultrapassar os limites do que deveria ser a atuação do Supremo Tribunal Federal, usurpar direitos do Legislativo e tentar legislar. Então, veja, isso é o PT? Não. É uma ação de uma pessoa em um órgão que não tem capacidade, não é competência desse órgão fazer legislação. Mas isso, muitas vezes, nessa disputa, vai para conta do grupo político, porque é interessante para quem está na oposição criar esse ambiente instável. Era aí que eu queria entrar. Um dos segmentos mais vulneráveis a fake news, a desinformação, é justamente segmentos evangélicos que as pessoas realmente têm a sua fé, têm as suas crenças, têm a questão dos seus costumes, da pauta de costumes. E aí vem um grupo diferente de um lado ou de outro e exagera ali na dose. Por exemplo, o próprio presidente Lula, você falou aqui do exemplo, que foi vítima da história de que iam fechar a igreja. Tem 9 meses de governo, nenhuma igreja foi fechada até agora. Como o segmento evangélico tem se preparado para essas questões de filtrar o que é verdade, o que é exagero, o que é fake news? Existe essa preocupação dentro do segmento? Observe, eu nem vou dizer que o segmento evangélico... Você não falou isso, Gabriel, mas é um registro que eu vou fazer. É o que está mais exposto ao processo de fake news. Tem uma característica do segmento evangélico, 2, eu vou citar aqui. Uma, usa muitas redes sociais. É um dos segmentos que mais usa as redes sociais, e as redes sociais é um dos ambientes mais propícios para tudo, para fake news e outras questões muito ruins. Outra, sempre ficou muito alheio ao processo político. Eu tenho 40 anos, não muito distante. Dentro das igrejas, o que se ouvia é política é coisa do diabo, não deve participar. Depois começa a participar, depois entra demais, depois é um grupo forte que as pessoas assediam. Enfim, é um processo também de amadurecimento do processo político e, de alguma maneira, o segmento evangélico ficou um pouco fora desse processo. E por isso o presidente do PT da Bahia e outras figuras importantes do PT têm reconhecido o erro com o segmento, porque tirou o segmento evangélico da mesa. Do debate, ignorou algumas posições, criou-se uma ideia de certo fanatismo. Porque o movimento se fechava, os evangélicos se fechavam e não queriam discutir a política, ou muito porque era limado do processo? Eu acho que um pouco dos dois. Diálogo, na verdade. Um pouco dos dois, justamente essa falta de diálogo, alguns realmente criaram alguma dificuldade, só que nisso aí, a gente não pode ignorar que o trabalho que foi feito pelo ex-presidente não tem nada de espontâneo. Foi um trabalho muito bem pensado, construído, com um objetivo de comunicar com esse segmento. Então, você começou a fornecer informações para esse segmento que não apenas o mobilizava, mas o induzia. Porque carecia, né? A pessoa está carente, sem contato, ninguém me liga. Daqui a pouco quem me liga só me dá um tipo de informação que, inclusive, inflama o segmento, que naturalmente... Aí também vale lembrar, nasci me criei no segmento. Então, essa história de bullying e até de intolerância religiosa, eu sei bem o que é isso. Eu na escola era crente do não sei o que quente, ou isso e aquilo, ibererê. Então, você vivia isso. Então, um segmento que aprende com Jesus, que se der um tapa numa face, der na outra, mandar uma milha de dois, sempre assimilou isso. Diz, se Jesus foi perseguido, eu vou ser perseguido também, então é até bom essa perseguição, é um pouco da cultura do segmento, e nunca respondeu. Só que isso gera um sentimento humano de insatisfação, e alguém trabalhou bem com esse segmento, dizendo, não, tá vendo? Estão criando uma situação ruim para você, você precisa se posicionar. Reagir. Então, isso trouxe realmente uma inflamação, onde as pessoas desinformadas do processo político ficavam muito suscetíveis a fake news e tudo mais, e começaram a entender que elas precisavam fazer algo para salvar o país, e numa atitude que até se surge como nobre, mas enviesada pela informação que veio de forma equivocada. Eu vou dar um exemplo. Eu fico até um pouco assustado quando eu vejo, depois de tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro, todos aqueles problemas que foram lá, pessoas foram presas, a gente fica triste porque a gente está vendo famílias sendo destruídas em função disso. O cara ficou preso um tempo, sai da prisão, o cara vai e faz uma declaração contra tudo e todo mundo, xingando. Quer dizer, rapaz, a pessoa está perdendo um pouco o senso da realidade. Veja, eu não estou aqui tirando dela o direito... Desconectando, né? Exatamente, eu não estou tirando dela o direito de se indignar, de questionar. É direito dela.
mas existe a forma. Porque se não tiver uma forma adequada, se cada um fizer o que quiser. Se afastar muito para criticar, você vai estar tão longe que Exatamente. O limite de qualquer liberdade é a lei, né? Exatamente. A pessoa Então, faz tudo dentro da lei, protesta e tal. Qual deve ser o caminho? Tipo, tem que eleger representantes, pessoas que pensem como a gente, que estejam lá no Congresso, nas assembleias, nas câmaras, que defendam as nossas ideias. Tem que pensar em um aspecto, para quem é mais conservador, vai pensar, bom, a reeleição do presidente Bolsonaro traria como impacto a indicação de novos ministros ao Supremo mais alinhados com esse pensamento. É um raciocínio que faz todo sentido. Quer dizer, eu vou votar em Bolsonaro porque eu quero que ele indique. Então, a gente precisa respeitar o processo legal, o funcionamento dele, e dentro desse campo fazer a nossa atuação política. Não achar que a gente pode, com a força do próprio braço, fazer uma ação que resulte nos objetivos. E me permita dizer que nem espiritualmente esse é o adequado, porque o segmento, para quem é do segmento, a convocação era para uma guerra santa, do bem contra o mal, o diabo contra Deus. Quando o cara pensava assim, o cara não tinha limites, eu tenho que fazer o que for. Só que espiritualmente a gente tem que entender, essa guerra já aconteceu, foi na cruz, Jesus venceu, e venceu morrendo, não foi matando, né? Salvou a humanidade através do seu próprio sacrifício, e hoje é pela graça que nós vivemos. A gente precisa crer que Jesus é nosso único e suficiente Salvador para ascender aos céus, ter relação com Deus, e não é, repito, pela força, nem pela violência, como a palavra também diz. Ainda que a gente precisa ser firme, ocupar os espaços, fazer o nosso trabalho, mas sempre respeitando os limites da lei. É porque os tempos são outros. Tem vezes que a gente acaba interpretando os textos ao pé da letra e ele está ali dizendo outra coisa. Eu ia dizer vereador. Eleições de 2024, como é que o seu partido está se planejando? Você, em especial, que é uma liderança destacada dentro dele, como é que vocês estão se armando para 2024? Bom, o Podemos, né, que hoje é o nosso partido, hoje fruto da fusão, né, incorporação com aspectos de fusão entre Podemos e PSC, que na Bahia, como você bem lembrou, Gabriel, a gente está à frente, presidindo o partido no estado, e organizando o partido em Salvador e em todos os municípios, né? Essa ida nossa para o governo fez com que a gente procurasse estar prioritariamente fazendo alinhamentos mais próximos do governo, em todas as cidades, né? A exemplo de Salvador também. Claro, sempre conversando, interagindo com as lideranças do partido. A gente tem o deputado federal Raimundo da Pesca, que foi eleito pelo Podemos, tem um deputado estadual Laerte do Vando, desculpe, que foi eleito pelo PSC, que deu até uma declaração, né, de que se arrependeu de não ter votado em Jerônimo, né? Arrependimento matado. Estava morto, né? Foi a fala dele, exatamente. Sorte dele. Sorte dele que arrependimento não mata. Mas que aí, é como eu digo, porque quando as pessoas conhecem Jerônimo, realmente se encantam com a forma de trabalhar, forma direta e objetiva, acessível dele, tudo isso tem trazido um impacto muito positivo. E a gente está organizando o partido, então, como eu disse, na capital e nos municípios do interior, para que a gente prioritariamente possa estar caminhando dentro desse grupo do governo do estado. O trabalho aí como membro do Conselho Político, né, na condição de presidente do partido, nós estamos no Conselho Político do governador, estamos fazendo essas discussões, tentando afunilar, né, para candidaturas únicas, sempre que possível, né? Salvador é um dos casos onde esse trabalho está sendo feito para que a gente possa chegar nesse resultado, entendendo que com essas candidaturas unificadas nós temos muito mais e melhores condições, né, de termos realmente candidaturas competitivas e vitoriosas no ano que vem. Jerônimo disse lá no começo desse conselho político que ele primeiro ia priorizar quem estava com ele na caminhada, depois quem chegou depois quem chegou por último. Continua assim? Ou ele já mudou, já está mais maleável, mais flexível para isso? Não, ele tem um estilo de trabalho onde algo do ponto de vista do mérito, né, da construção, que tem justiça nisso, a gente precisa destacar, né? Ainda mais lembrando que ele começou a eleição com quase nenhuma, né, expectativa de vitória, e é natural que ele olhe as pessoas que acreditaram nesse momento, aproximaram e fizeram parte dessa conquista. Mas eu tenho defendido, inclusive, lá também, de que a gente precisa fazer uma análise olhando 22, 24, 26. Sim. Então, 22, o que é que foi 22, quem participou, né? É importante, isso tem um peso. A gente precisa olhar 24, porque também não adianta apoiar um nome que não tenha condições de chegar a lugar nenhum em 24, né?
precisa ser um nome viável, competitivo. E olhar 26, que é a perspectiva de que até mesmo pessoas que não estiveram em 22, mas vão poder estar em 26 com a gente. Então, você encontra aí um equilíbrio entre esses 3 anos, né, 22, 24, 26, e vai tomando a decisão. Eu percebo nele que há disposição para isso, há entendimento para isso. O próprio Laerte, quando veio, não apoiou. Laerte é uma liderança importante. Vai ter uma disputa, por exemplo, em Monte Santo, onde possivelmente ele tenha lá um candidato forte, né? Que a família dele já, né, O pai dele, né, foi prefeito. O pai dele foi prefeito, o tio dele foi prefeito, né? Certamente terá um nome forte disputando lá. E vai ter que sim achar um equilíbrio. Ele não pode ser da base e está sendo tratado no município dele como se não fosse. Vai ter um jogo de xadrez aí pela frente. Exato, aí é uma dorzinha de cabeça boa. É como aquele técnico de futebol que tem mais de uma opção para aquela posição, vai ter que, né, quebrar um pouquinho a cabeça para achar esse equilíbrio. Essa matemática é difícil, mas vocês vão estar sempre acompanhando, todas as cidades da Bahia vocês vão estar acompanhando, onde o PT estiver, vocês estarão, ou você vai ter alguma cidade que... Não necessariamente PT, né, que é um grupo o que grande, eu disse, exato, preferencialmente. Existem situações bem específicas que não, mas preferencialmente a gente vai buscar porque a gente entende que é um processo, como eu disse aqui há pouco, né? O que a gente está construindo agora em 24, dentro do campo político, vai refletir para 26. Então não faz sentido você estar ajudando pessoas que vão atrapalhar depois em 26. Repito, em casos bem específicos, por uma questão bem peculiar, você pode ter exceções a isso, mas, via de regra, está realmente dentro desse campo de atuação. Heber candidato em 24 ou não? Não tenho essa disposição. Como disse, né? Tive a oportunidade de estar vereador de Salvador 3 vezes, fui secretário do município, fui deputado estadual, estou hoje na SUDEC, estou bem, é um trabalho gratificante, apesar de bem desafiador. E não me enxergo na condição de candidato, não, mas naturalmente pensar em um nome que possa representar essas ideias, né, e possa participar da eleição com condições também de viabilidade, né, e de poder ter um mandato na Câmara que de alguma maneira dê sequência àquilo que a gente fez durante os períodos que estivemos lá. O deputado federal João Carlos Bacelar, o Bacelar do PV, Sim. Vamos dizer assim, foi do Podemos até ontem, vamos dizer assim, né? E tem procurado algumas aproximações com o partido para as eleições municipais do ano que vem. Como é que estão essas negócios? Não, exato. O Bacelar é um amigo, né, de longas datas, foi vereador também junto com meu pai, a gente tem experiências muito positivas com ele. Eu lembro que a época que ele foi presidente da Câmara, meu pai foi um dos vice, e ele cumpriu a palavra na época, né, e de indicá-lo para a chapa, e meu pai realmente teve, então tem essa experiência positiva, e como você bem lembrou, apesar do partido ter eleito o deputado Raimundo da Pesca, as lideranças do Podemos, na verdade, são ligadas ao deputado Bacelar. Muita gente, né? E Bacelar, naturalmente, tem algum interesse de que essas pessoas, né, se mantenham no partido. Então a gente vai sempre conversando, sempre pensando uma forma de conduzir isso. Estamos no mesmo campo político, ele tem uma excelente relação com a executiva nacional também do partido, então isso facilita para que a gente possa aí, de alguma maneira, achar esse ponto também, vou usar a mesma expressão que usei antes, esse ponto de equilíbrio entre algum interesse que o deputado Bacelar tenha nessas manutenções e o interesse partidário também, que inclusive deve prevalecer. Vamos falar um pouquinho sobre defesa civil. Sim. No começo do mês, agora de setembro, teve enchente, muita chuva lá no Sudeste e agora lá no Oeste, muito sol, muita seca, muita incêndio, não é isso? Como é que tá esse desafio lá? Como é que tá essa luta do dia a dia aí? Esse é um dos grandes desafios que nós temos aqui na Bahia, um estado muito grande, onde você tem problemas de estiagem seca, você tem problemas de incêndios florestais, chuvas intensas, e muitas vezes um único município tem estado de emergência tanto por seca e estiagem como por chuvas, né? Até pelo tamanho dos municípios também, que são grandes. A gente tem feito um trabalho, né, buscado focar muito na questão da gestão de risco, trabalho de prevenção, para potencializar isso. Agora mesmo, nós estamos atravessando aí no Brasil uma onda de calor, né, com temperaturas que chegam em alguns estados e cidades tá pegando fogo, a mais de 40 graus, sensação térmica maior ainda. A gente tem sentido o impacto desse período mais quente. Tivemos menos chuvas e estamos tendo mais calor. Então você tem um processo aí de insegurança hídrica ainda maior nos municípios, especialmente os municípios do semiárido. Isso tem sido queixas recorrentes desses municípios. Nós temos aqui no estado a operação Água Potável,
que é uma operação complementar, uma operação do governo federal que chama Carro-Pipa, que é basicamente transporte de água potável através de carros-pipas para atender essas comunidades mais distantes, porque às vezes você tem na sede o fornecimento de água regular, mas tem distritos que têm essa dificuldade, não conseguiu fazer reserva de água justamente por conta das poucas chuvas e você precisa de alguma forma atender. A própria insegurança hídrica gera insegurança alimentar também, porque além do processo de higiene e tudo isso, mas falta água para a produção, e isso tem impacto direto. E a gente tem uma preocupação grande, mas buscando tanto as soluções definitivas, em parceria com outros órgãos do Estado, a Secretaria de Recursos Hídricos, a SERB, como também essas soluções que são mais emergenciais e que, de alguma forma, a gente procura se organizar para fazer. Ao mesmo tempo, a gente está com a operação do Bahia Sem Fogo, um trabalho conjunto, que não é também só a Defesa Civil, você tem aí SEMA, INEMA, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Técnica, todos envolvidos nesse processo, para que de alguma maneira a gente possa superar esse período de estiagem e calor que acaba potencializando as queimadas, os incêndios florestais, até mesmo a SDR, né? Porque um dos problemas que a gente tem, dos principais agravantes dos incêndios florestais, é o manejo equivocado dos produtores agrícolas que acabam errando nesse manejo e, de alguma maneira, criando esse ambiente de incêndio nessas áreas. O Oeste, por exemplo, hoje é uma das principais regiões do estado que sofrem com a questão dos incêndios florestais. Então, é um campo grande de atuação, mas a gente tem procurado, na interação com os mais diversos órgãos do estado e até outros órgãos nacionais. Hoje eu tive uma reunião com o Serviço Geológico Brasileiro, a Superintendência, com o pensamento da gente fazer alguns trabalhos. Nós estamos tendo aqui na Bahia tremores de terra recorrentes. Teve em Guanambi, né? Teve em Guanambi, naquela região de Curaçá. Existe aí uma relação que está sendo estudada de alguma maneira com a questão das mineradoras, qual é o impacto disso, porque pode ser que, por uma questão histórica de efeitos das detonações, né, nessa parte do campo geológico dessas regiões, isso pode estar provocando esses ajustes de alguma maneira e causando Até está acomodando. Exatamente, e causando esses tremores. Pode ser outras questões naturais. Existe uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte que faz esse trabalho de monitoramento da região Nordeste. Então tem muita coisa realmente para fazer aqui no estado nessa área de defesa civil, mas a gente está sempre procurando aí, principalmente, atuar num aspecto preventivo, né, que é o grande desafio que nós temos. A cultura de proteção e defesa civil é jovem no nosso país, a legislação que instituiu a política é apenas de 2012, tradicionalmente no mundo, e aqui no Brasil não é diferente. Os grandes avanços nessa área vêm depois de grandes desastres. A própria política de 2012 veio depois do desastre do Rio de Janeiro em 2011, em Petrópolis, com mais de 1.000 mortos. Morro do Bumba, né? Então, depois disso que veio a legislação, a gente tem sido um daqueles que tem estimulado, né, que a gente possa ter esse trabalho preventivo e tomar ações antes que os problemas venham a ocorrer. Porque a questão não é se vai ocorrer, é quando vai ocorrer, né? E como socorrer, né? Exatamente. Como estar preparado. Paulo, antes de encerrar o programa, mais alguma pergunta aqui para Heber? Heber, eu queria agradecer aqui a sua presença, para a gente foi muito bom, e deixar a porta aberta aqui para você voltar aqui e falar das evoluções do trabalho, tanto do seu trabalho na Defesa Civil, como gestor público, mas também como dirigente partidário, que esse assunto também muito nos interessa e o nosso público que está aí assistindo. Obrigado pela presença e volte sempre. Eu que agradeço, Gabriel, Paulo, a satisfação de estar aqui. Sempre que precisar, pode chamar, que como é um prazer, a gente vem aqui trazer esclarecimentos, conversar um pouquinho, trocar ideias. É sempre um momento muito importante para a gente. Maravilha. Olha, você que assistiu a gente aí, curta, compartilhe esse link com os amigos, marque aí um joinha, que é para poder termos maior engajamento. E também comente e deixe aqui a sua pergunta, que a gente vai entrar em contato com a assessoria de Heber, caso a gente não tenha feito a pergunta que você gostaria de elaborar para o nosso Heber Santana, a gente vai enviar para a assessoria e com certeza eles vão responder. Um grande abraço, até a próxima.